Quando falamos sobre organização e planejamento, uma das técnicas também bastante em moda hoje, utilizada por várias empresas, inclusive pela nossa startup, a Tumi, é a metodologia de OKR, ou seja, Objetivos e Resultados Chaves. Essa metodologia ficou muito famosa quando o Google começou a utilizar essa metodologia. Tem uma dica de livro interessante se você quer aprender mais sobre esse assunto, que é o livro do John Doerr, Avalie o que Importa. Esse é o clássico aí sobre essa metodologia de OKRs ou de OKRs, né? Então, o que é essa metodologia? Você tem um objetivo e você tem resultados chaves para chegar a atingir esse objetivo. O ideal é que esses objetivos, esses resultados chaves, essas metas, elas sejam reavaliadas com alguma certa constância e que você coloque ali metas em mais ou menos a cada 3 meses, você renova essas metas para chegar naquele objetivo. O objetivo vale para o ano inteiro, mas você tem o objetivo chave, mas você tem ali alguns resultados chaves, algumas metas que você vai aí mudando a cada 3 meses. Vou trazer um exemplo bem prático aqui de consultório para você. Então, o objetivo é ser percebido como uma autoridade na minha área de atuação. Então esse é o objetivo chave para o ano, me tornar uma autoridade percebida pelas pessoas como uma autoridade na minha área de atuação. Como é que eu estabeleço agora alguns resultados chaves para chegar nesse objetivo? Então aqui eu trouxe, por exemplo, um objetivo chave número 1 é ter presença offline. E aí quais são os indicadores que eu vou medir para ter essa presença offline? Então, por exemplo, um indicador, vou realizar 3 palestras sobre a minha área de atuação, sobre a minha especialidade por mês. Pode ser palestras aí na sua cidade, em algumas escolas, em clubes sociais, em Lions, em Rotary, não interessa, você tem que aí arrumar 3 palestras por mês para falar sobre a sua área de atuação. Na sua cooperativa, você pode se oferecer para as empresas aí e fazer palestras, por exemplo, nas semanas de prevenção de acidentes, nos CIPATs e assim por diante. Então, mas você tem ali um indicador. A minha meta são 3 palestras por mês. O meu trimestre, ou seja, o meu indicador vai ser em 3 meses eu tenho que ter feito 9 palestras. Então é algo mensurável, tem um tempo, tá tudo certo, ou seja, são metas ali muito bem organizadas. Um segundo aí indicador para esse meu objetivo chave, escrever 4 artigos, 4 reportagens por mês. Ou seja, em 3 meses eu vou ter que ter escrito 12 artigos para LinkedIn, para site, para blog, para jornais, divulgando a minha área de atuação, especialmente aquele nicho no qual eu atuo. Então isso é um objetivo mensurável, um indicador mensurável. E para finalizar, mais um indicador desse objetivo-chave, que é ter presença offline, que é participar de 2 programas de rádio por mês. Então, durante 6 meses eu tenho que ter, durante o período de 3 meses, eu tenho que ter participado de 6 programas de rádio na minha região, na minha cidade. Então eu tenho um objetivo principal que é ser percebido como uma autoridade na minha área. Agora eu tenho um objetivo chave que é ter presença offline. E aí eu descrevi aqui para você 3 indicadores. Palestras sobre a minha especialidade, 3 palestras por mês, 12 no trimestre, 4 artigos escritos para jornais, blogs, sites por mês, ou seja, 12 ao longo do trimestre, que é onde eu vou fechar ali a minha avaliação trimestral dos OKRs, e participar de 2 programas por mês, 6 programas no trimestre de rádio. Então esse é um objetivo chave 1. Objetivo chave 2, para o meu objetivo principal, que é ser visto como autoridade da minha área, aí agora eu vou para o online. Então o meu objetivo chave 2 é ter presença online. E quais são os indicadores para mim ter presença online? Então aqui eu coloquei aqui 4 indicadores. Indicador número 1, vídeo no YouTube sobre a minha especialidade. Eu vou gravar 4 vídeos por mês, ou seja, um vídeo por semana ao longo do trimestre, então eu tenho que ter gravado e publicado 12 vídeos falando sobre a minha especialidade. Então esse indicador, ele está dentro de todas aquelas 4 letras, 5 letras, 5, smart.
Esse indicador está dentro daquelas 5 letras lá da metodologia SMART. Então esse indicador, o que que ele é? Ele é específico, ele é mensurável, ele é atingível, ele é relevante e ele tem um tempo específico para ele acontecer. O objetivo geral, meu grande objetivo é me tornar uma autoridade na minha área. Objetivo chave 1, ter presença offline. Objetivo chave 2, ter presença online. Indicador número 1 da presença online, eu ter lá ao longo do trimestre 12 vídeos publicados, gravados e publicados no meu canal do YouTube. Artigo para website e rede social, 4 artigos por mês. Assim como eu escrevi artigos para jornais, para o offline, eu também vou escrever para o online. Posso até, obviamente, usar o mesmo artigo, né, para os dois lugares. Lives, vou fazer 2 lives por mês com colegas, com pessoas que são também autoridade na área. Isso é importante porque, inclusive, eu posso ganhar autoridade através da autoridade do colega. Então, isso é uma excelente maneira de você ganhar público, de você misturar os seus públicos de 2 pessoas que falam sobre assuntos próximos, né? Que podem até ser ou não concorrentes, mas que isso pouco importa aí no digital, e o que você quer é se tornar uma autoridade. Então 2 lives por mês, no trimestre então a gente está falando de 6 lives ali cumpridas no trimestre. Então esse é o terceiro indicador. E um quarto e último indicador, é um indicador que é um pouco de vaidade, não significa, não reflete resultado, mas de qualquer maneira a gente precisa de audiência. Então esse quarto indicador seria o número de seguidores que você conseguiu atingir dentro de 3 meses. Então você estabelece ali um número. Hoje eu comecei o Instagram hoje, é 0, não tem nenhum seguidor. Então vamos lá estabelecer 1000 seguidores no período de 3 meses. Então você vai ter que aumentar ali 330 e poucos seguidores por mês até cumprir aquela meta ali do trimestre. Então isso são indicadores que são realmente medidos, mensuráveis, para que você esteja se aproximando do seu objetivo. Vou dar mais um último exemplo aqui em relação a um outro objetivo-chave e alguns indicadores que a gente pode ter então. Por exemplo, o objetivo-chave é aumentar a taxa de conversão dos clientes ao menor custo possível na sua clínica e no seu consultório. Como assim? Como é que eu posso medir isso? Então vamos lá. Aí a gente vai pegar então um resultado-chave número 1, é calcular a taxa de conversão de clientes e manter acima de 50% dos contatos. Como assim, Eurico? Bom, primeiro, obviamente, você tem que ter um controle dos seus contatos. Todo mundo que entra em contato com a sua clínica, seja por via telefônica, por via WhatsApp, qualquer uma das suas redes sociais, você tem que saber quantas pessoas estão entrando em contato com você, para saber quantas dessas pessoas estão realmente convertendo, seja em consultas, seja em procedimentos, seja na compra de produtos e serviços que você tenha disponível. Então, isso é chamada taxa de conversão. O quanto das pessoas que entram em contato com a sua clínica e com você que você está convertendo realmente eles em clientes. Mas eu não tenho esse controle. O primeiro passo para você um dia poder fazer esse tipo de trabalho é você ter os seus dados. Então o passo número 1 é você saber quantas pessoas por dia entram em contato com você, para que eles entram em contato com a sua clínica e com você. Então um indicador seria a taxa percentual da conversão de contatos. Ou seja, todo mundo que entrou em contato com a minha clínica, eu divido pelo número de agendamentos e multiplico por 100. Eu vou ter uma taxa de conversão. Então quantas pessoas que ligaram, quantas pessoas que agendaram, seja um procedimento ou uma consulta, eu multiplico por 100, eu tenho um percentual da taxa de conversão. E aqui o que a gente quer medir então? Qual a taxa de conversão? Eu quero manter ela acima de 50%. Ou seja, naquele trimestre, de cada 2 pessoas que ligar para o meu serviço, uma delas tem que ter convertido em agendamento. Então é uma taxa bastante arrojada, né? Eu preciso cumprir 100%, bater 100% de um indicador, de uma meta? Não necessariamente. Às vezes você ter 70%, 80% do atingimento de uma meta já é um resultado espetacular. Se hoje você não sabe nem qual é a sua taxa de conversão, e você tiver uma taxa de conversão, se não bater os 50%, mas ficar muito próximo dessa meta, 40%, 45%, você com certeza já está tendo um sucesso, porque você já criou algo que não existia, você começou a medir algo que você não media, e você começa a ter mais clareza sobre o seu trabalho. Vamos lá para um resultado-chave número 2, o custo de aquisição do cliente. Então o meu indicador vai ser manter o custo de aquisição do cliente abaixo de R$100 para cada novo cliente. O que é o CAC, o custo de aquisição de cliente? É o quanto que eu estou investindo em campanhas publicitárias de marketing e o quanto que isso está me gerando cliente. Então eu fiz uma determinada propaganda numa rádio local da minha cidade sobre, por exemplo, aqui na clínica a gente tem feito propaganda na rádio sobre a nossa sala de vacinas. Ou seja, o quanto que eu gastei
naquela propaganda e o quanto que essa propaganda repercutiu em número de clientes que nos procuraram através dessa propaganda. Isso às vezes é muito mais fácil na internet porque você vai ter ali um link, né? Então você sabe quantas pessoas acessaram a página, quantas clicaram no link, quantos que acabaram comprando o seu serviço. Isso é chamado custo de aquisição de cliente. Então aqui no meu indicador chave eu coloquei que é manter abaixo de R$100 para cada novo cliente que a gente vai ter na nossa clínica e no nosso serviço. Então eu posso calcular esse número, mas como é que eu vou calcular esse número? Sabendo quanto que eu estou gastando em cada um dos locais onde eu estou anunciando, por exemplo, e tendo controle toda vez que um cliente novo entra em contato com a nossa clínica, o nosso consultório, para um agendamento, através da onde que ele nos achou, ele nos encontrou. Ah, foi da propaganda do rádio, foi do anúncio do site, foi da indicação do fulano. Então é muito importante você ter esse controle, inclusive para que você saiba quem são os seus clientes, até evangelizadores, aqueles 4% dos seus clientes que vão lhe indicar para vários outros clientes. Então é extremamente importante que você comece a se acostumar a ter esses dados. E às vezes eu utilizar uma metodologia como os OKRs ou OKRs, isso vai lhe ajudar a começar a ter mais cuidado em relação aos dados e poder acompanhar, ter esse acompanhamento mais de perto. Porque sem dado a gente realmente não sabe onde é que a gente está e muito menos a gente pode pensar em ter qualquer meta ou objetivo, porque os dados são o que nos vão garantir que realmente a gente está cumprindo com as metas às quais a gente se determina. E um último exemplo para esse nosso objetivo principal, que seria aumentar a taxa de conversão de cliente ao menor custo possível, aumentar a taxa de conversão de clientes em 10% em 3 meses. Então esse é um indicador também. Eu já sei qual é a minha taxa de conversão média, é 15%, é 20%, é 30%, e eu me coloco como objetivo de aumentar em 10% essa taxa de conversão nos próximos 3 meses. Aí eu vou ter objetivos relacionados a isso, com certeza. Você vai ter que treinar a sua secretária, você vai ter que criar roteiros aí de quebra de objeção e assim por diante. Mas eu tenho lá, tá lá escrito, meu objetivo é em 3 meses eu passar a aumentar 10%. Então esse é o meu número que eu vou medir, de 0 a 10%. Quanto que eu consegui atingir na taxa de conversão a mais durante esse período. Então essa é uma maneira da gente poder ter dados, da gente poder ter informação sobre o nosso negócio de uma maneira organizada. O nome dessa metodologia é OKR ou OKRs. Então você tem objetivos, você tem resultados chaves e você tem indicadores para medir ou não a evolução ou não do seu negócio. Então aprenda mais, estude sobre essas metodologias, tente começar a implementar essas metodologias da maneira mais simples possível. Pode utilizar até mesmo algumas tabelas aí de Excel para fazer o acompanhamento. Você não precisa contratar um software de saída para fazer esse acompanhamento, mas existem diversas boas ferramentas até no mercado brasileiro em que você pode fazer aí o acompanhamento através de softwares aí da evolução, da organização dos OKRs da sua empresa ou até mesmo os seus OKRs pessoais. Então aí fica a dica dessa metodologia, mas principalmente o estímulo para que você comece a ter objetivos, ter metas, ter indicadores, porque aí sim você vai realmente ter uma estratégia no seu negócio, uma estratégia, e aí realmente é quando você vai realmente ter uma empresa e não simplesmente você ficar agindo na intuição em relação ao seu consultório. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E se você tiver alguma dúvida sobre essa metodologia dos OKRs, se você tem alguma dica também sobre outra metodologia de organização e de planejamento, não deixa de colocar aqui nos comentários, vai ser um prazer a gente interagir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.